Talvez neste momento você está sozinho, rejeitado pela sociedade, em luta com situações difíceis, ansioso quanto ao futuro, desesperado com tudo e com todos. Você talvez se encontra sem rumo, sem resposta para suas indagações e está buscando a paz verdadeira. Então, ouça a voz do Senhor Jesus lhe dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus quer encher teu coração de paz, de sua presença. Quer dar sentido à sua vida, orientá-lo, sustentá-lo. Ele não quer ser apenas um hóspede. Ele quer fazer parte do seu dia a dia, hoje e sempre. Portanto, deixe-o entrar, pois ele conhece você. Conheço o teu caminho, conheço o teu passar. Feliz sábado a todos vocês. Estamos muito felizes por estar aqui nessa manhã, porque é um dia de festa, é o dia de Deus e é o dia que Deus escolheu para você estar aqui. Para você que nos ouve à distância, o nosso abraço carinhoso. Você faz parte da nossa igreja, do nosso coração e da nossa vida. E nós somos responsáveis por vocês nesta manhã. Nós queremos agradecer a Deus pela vida, pela liberdade religiosa que nós ainda usufruímos graças ao poder dele e o seu propósito. Queremos agradecer porque estamos vendo que acaba de entrar um raio de sol aqui no meio. Quem percebeu isso? Que coisa mais linda. Nós estávamos com a igreja praticamente escura, nublada, e de repente o Senhor manda um raio de sol. É assim na vida da gente. As portas se encontram fechadas, cerradas, e parece que ninguém abre. E nós sabemos que Apocalipse diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. São assim as portas da nossa vida. Eu deixo meu abraço carinhoso a todos aqueles que se inscreveram no projeto Recomeçar. Segunda-feira nós começamos uma jornada muito especial. Uma jornada sem fim e sem volta. Sem volta para o nosso desânimo, sem volta para o nosso desejo de morrer muitas vezes, como alguns me ligaram dizendo. Hoje eu coloco o teu coração pertinho do coração de Deus, para que na segunda-feira, às 19h30, nós possamos estar juntos. Para aqueles que nunca participaram do projeto Recomeçar, se programe para o próximo ano. E se você tiver a alegria de nos ligar após o culto, talvez nós tenhamos ainda 1 ou 2 lugarzinhos para você sentar lá conosco e desfrutar dessa jornada onde nós sempre falamos que pelo poder de Deus, não pelo nosso curso, sempre é tempo de recomeçar. Aos nossos amigos visitantes, o pastor Adriano já deu as boas-vindas, mas eu queria que nesse momento você apertasse o seu cinto, desfizesse as suas malas e ficasse conosco. E que aqui também é o seu lugar para que você viesse mais vezes. Eu sei que eu falo para pessoas nessa manhã que se encontram com portas muito fechadas. Eu estive muito emotiva essa semana porque a gente senta na frente da televisão para tentar se distrair um pouco e a gente acaba chorando muito. E aquele garoto caído na praia me deixou com o coração assim apertado. Aquele menininho que a família perdeu quando tentava atravessar o mar Mediterrâneo e morreu o irmãozinho de 6 anos, a esposa, e ele ficou sozinho. No domingo o pastor Adriano mostrou isso aqui, né, pastor, no seu sermão. E a gente pôde viver a angústia daquela família. Nós que somos pais e mães, podemos perceber que a solução para aqueles imigrantes, gente, seria hoje a volta de Cristo. Amém? Enquanto nós estamos confortáveis na nossa casa, enquanto temos comida na mesa para escolher se gostamos disso, que isso já deu, que isso aqui está mal passado, isso não está bom, aquelas pessoas oram por um pedaço de pão. Eu queria que nesse momento nós pudéssemos pensar em tirar essa semana um tempo para orarmos pelos imigrantes que fogem. E eu acho que eu e você podíamos combinar algo bem especial. Será que você poderia tirar um tempinho todos os dias dessa semana ao meio-dia para nos unirmos por aquele povo que sofre? Quem nesse momento poderia se comprometer com o nosso Senhor Deus de ao meio-dia desta semana, você também que nos ouve à distância, quando você vê que deu meio-dia, onde você estiver,
Não precisa se ajoelhar no meio do shopping e levantar os braços. O Senhor está nos ouvindo. Aonde você estiver, dê uma paradinha e eleve a Deus uma prece por aquela gente. Tem muita gente morrendo. Tem muita gente que acha que a porta está fechada. Tem muita gente que está gritando o nome de Deus pensando que Ele não está ouvindo. E nós sabemos que Ele está ouvindo. A solução para esse mundo, gente, é a volta de Cristo. Essa porta que Deus deixou aberta entre Ele e nós ainda se encontra entreaberta. A porta da comunhão está escancarada para que eu e você nessa manhã passemos mais tempo em oração do que passemos mais tempo ao telefone. Quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Queria que nessa manhã nós tivéssemos a força, não por nós, mas pelo poder de Deus, de fechar a porta da tristeza. Embora a gente veja tanta tristeza no mundo, há alegria para mim e para você, porque há esperança na volta de Cristo. Nós estamos nesse mundo de passagem. Alguns se preparam para ter tantas realizações nessa terra, e eu fico pensando, para que esse trabalho? Para que esse desespero de lutar por coisa que vai ficar aqui embaixo? É óbvio que nós temos que ter metas e ter planos. Temos que estar motivados a buscar coisas melhores. Mas eu descobri na minha vida, com o passar do tempo, que a minha pátria está lá em cima, no último andar. A minha casa está sendo confeccionada por Deus. Os meus amigos que eu tenho perdido para a morte, como foi um esta semana, eu os reencontrarei, não nessa terra, porque isso não é bíblico, mas lá no céu, quando Cristo voltar e soar a trombeta na manhã da ressurreição, e os cemitérios vão se abrir e vai ser uma bagunça, amém? Sabe por que vai ser uma bagunça? Vai ser um barulho muito grande. Gente ressurgindo do pó da terra. Eu fico emocionada, meus queridos amigos, quando eu penso no Evaristo Alves da Fonseca. Meu pai faleceu há muito tempo. Sofreu muito com o mal de Parkinson, mas não morreu disso. Mas eu sinto muitas saudades do meu pai. Parece que foi ontem. Eu fico impressionada que se hoje eu for ao cemitério São Luís, eu não tenho noção de onde está a lápide do meu pai. Porque naquela ocasião nós não podíamos pagar um bom cemitério, como Deus nos deu o dinheiro depois para pagar para o cemitério da minha mãe. E o meu pai foi enterrado num lugar, e depois muitas pessoas foram enterradas ali. Talvez na cova dele deva ter 4 ou 5 juntos, e pensa a hora que aquilo se abrir. O desespero, um empurrando o outro para ver quem vai sair primeiro, gente. Eu estou orando para Deus dar uma folguinha, que eu sou pregadora, né? Para ver se Ele dá um desconto, meu pai sair primeiro. A gente quer ter favorecimento. Eu vou te dizer que nós não somos nada. Nós somos pó. Mas eu quero te deixar uma esperança tão linda no seu coração, que esse pó, ligado ao poder de Deus, dá uma mistura tão boa. Amém por isso? Se você deixar o Espírito Santo entrar em você, você vai reconhecer que você tem valor perante Deus. E você vai descobrir que em nome do Senhor, você pode fazer coisas tão lindas. E é por isso que eu quero deixar você hoje com o coração alegre. Coração feliz em meio a esse momento, como o irmão orou nessa manhã, que nós atravessamos. Vendo pessoas fugindo para os países mais ricos. Pessoas que decidiram ir a pé para os outros países. Embora esses lugares sejam muito longe. Eu já vivi como imigrante por 14 anos. E não é fácil ser um imigrante. Não é fácil você ter que vestir uma bandeira que não é sua. Não é fácil você ter que aprender uma língua que você não entende uma palavra quando você pisa naquele país. Não é fácil você ir ao supermercado a primeira vez e tentar ler nos rótulos dos produtos aquilo que você descobre que talvez seja bom para você. Nunca me esqueço, depois que o Christopher nasceu, eu tinha recebido a visita de uma pessoa que foi fazer almoço para mim. E ela colocou na bandeja uma macarronada, e ela levou uma coisa branca assim do lado, e ela disse: esse aqui é o molho do macarrão. Eu percebi que aquele molho descia em cubinhos, assim, em pedaços, uma coisa bem dura. E eu, quando olhei no rótulo, era uma manteiga especial diferente. A primeira vez que nós vamos ao mercado e não sabemos nada de inglês, nós compramos manteiga pensando que é creme branco. É assim na nossa vida. Quero te dizer que nessa manhã, em nome de Jesus, eu te digo que a porta hoje de manhã está entreaberta, para que você possa entrar.
Hoje é dia de deixarmos a porta aberta para o Senhor Jesus entrar, mas existe algo que eu e você precisamos fazer, porque nós fomos criados com um propósito. Existem algumas escolhas que eu e você precisamos tomar para que a nossa vida dê certo. Existe um grande número de pessoas me ligando, escrevendo na minha página, dizendo que estão sem saída, que as portas estão fechadas, e eu estou dizendo para elas, há uma parte a ser feita. A nossa parte é parar de murmurar dos nossos problemas e acreditar que a nossa solução não se encontra na mão de seres humanos. E hoje eu trouxe uma história da Bíblia linda, que eu sou apaixonada por essa história. E não vai dar tempo da gente ler a história inteira, porque ela se resume em quase 10 capítulos da Bíblia, mas é o livro da Rainha Esther. Eu gosto muito da Rainha Esther. Eu estudo muito a Rainha Esther. E no momento da terapia que eu faço com as pessoas, quando elas me procuram aqui para o aconselhamento, uma das técnicas que eu dou para elas em casa, de tarefa de casa, é estudar durante um mês o livro da Rainha Esther. E elas ficam meio apavoradas comigo, elas falam assim, nossa, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Ninguém num consultório me pediu para estudar a Rainha Esther. Eu falo, mas aqui eu peço, e isso aqui é igual remédio. Você vai ter que estudar o livro da Rainha Esther. E sabe por quê? Porque o livro da Rainha Esther me coloca no centro do propósito de Deus. E me leva a acreditar que nós não estamos nesse mundo apenas de passagem, para a gente trocar de roupa todo dia, escovar os dentes, passar meia hora no espelho tentando manter os cachos do cabelo de pé. Nós nascemos para algo mais, o Senhor nos criou com um propósito. E se eu e você não descobrirmos o propósito de nossa vida, logo, logo Satanás vai tentar arrumar pessoas para passar por nós e dizer qual é o nosso propósito. Essa semana uma moça me escreveu na minha página, e ela dizia assim, a vida acabou para mim. Não existe mais solução. Eu queria que você me desse uma última palavra, porque eu escrevi para me despedir. E é interessante que a hora que entrou a mensagem, eu estava com uma pessoa perto de mim, e eu disse, eu preciso parar agora o atendimento, porque alguém está pensando em tirar a vida. E eu estou pensando em criar uma ambulância espiritual aí para ajudar as pessoas que estão pensando em desistir. Porque é um grande número de pessoas que pensam em tirar a vida. E eu quero deixar um recado para você que pensa em tirar a vida. Não faça isso em nome de Jesus, sabe por quê? A sua vida vai começar a melhorar, amém? Quando você descobrir qual é o propósito para a sua vida. Não adianta nós queremos morrer, meus amigos. Isso não resolve os nossos problemas. Criaremos um problema maior. Eu acho que hoje a maior coragem nossa é decidir viver. E viver ao lado de Deus. Porque a vida com Deus é para ser vivida com alegria. É para ser desfrutada em cada instante. Acontece que nós colocamos algumas coisas enormes como meta na nossa vida. E se não alcançamos aquilo, ficamos bravos com Deus. Se não alcançamos os desejos do nosso coração, achamos que Deus não existe. Se não vermos justiça nessa terra, a respeito das injustiças que passamos, falamos para todo mundo que Deus não está se importando conosco. Que tal nessa manhã fazermos um segundo pacto, sem ser orar meio-dia, todos os dias pelos refugiados? Estudarmos o livro da Rainha Esther minuciosamente, para descobrirmos qual é a mensagem que Deus tem para mim e para você, nas entrelinhas desse livro. É interessante que o rei Assuero, que vivia naquela época, tinha uma rainha ali que se chamava Vasti. E ele resolveu dar um banquete para os príncipes e convidou todo mundo para vir. Mas rainha Vasti inventou de dar um banquete para as mulheres no meio do palácio. E essa mulher ficou tão ocupada, eu não sei quanto que ela estava ocupada, que o rei mandou chamar a rainha, e ela olhou para o rei e mandou o recado que não ia. Eu penso que essa mulher aqui tinha um perfil dominante, e era uma rainha que mandava no pedaço. Porque o rei mandou chamar, ela mandou dizer que não ia. E de repente os conselheiros do rei estavam perto do rei e falaram assim, mas rei, você vai deixar isso ficar barato? Você mandou chamar a rainha Vasti para o banquete está pronto, ela está lá conversando com as amigas. Isso aí vai dar um problema para a gente no reinado. A gente tem que corrigir isso aqui desde o começo, sabe por quê? As nossas mulheres lá em casa vão começar a colocar a manguinha de fora. E sabe o que aconteceu? O rei ficou muito furioso. E ele dispensou a rainha Vasti. Mandou a mulher para outro reino, mandou embora, e ainda ele escreveu um documento, depois de enfurecido, onde dizia assim, que ele enviou cartas para todos os lugares, que os homens teriam que ser os senhores da sua casa. Eu quero que você dê um amém para essa frase. Pode dar um amém um pouquinho mais forte, principalmente as mulheres? Amém. Sabe por quê? Isso aqui, gente, está sendo a raiz dos males de muita família.
Alguns homens deixaram de ser o senhor das suas casas. E as mulheres resolveram fazer o clube da Luluzinha. Vestiram coisas cor-de-rosas, inventaram de fazer print nas camisetas, para dizer que elas se tornaram independentes dos homens. E agora eu estou muito preocupada com isso. Eu ando muito preocupada com as minhas amigas mulheres. Sabe por quê? A mulher está mudando com o tempo, ela está ficando meio assim, desculpa falar, meio estranha. Sabe por quê? Ela quer copiar o modelo masculino, e já começa um problema por aí, né? Ela está querendo ficar a executiva, a poderosa. E eu vou te dizer, você é tudo isso em nome de Jesus, mas com um propósito para uma função. E a Bíblia diz que quando nós devemos ser submissos ao nosso esposo, ao homem, a Bíblia não diz que é para você deitar e o homem pisar em você, mas a mulher sábia, ela é submissa. Porque a mulher sábia é aquela que sabe ouvir, é aquela que sabe calar, é aquela que sabe falar e é aquela que obedece. Mas sabe por quê? Porque tem um propósito no meio dessa obediência. Rainha Vasti dançou, gente. Só porque não quis ir ao banquete. E ainda foi aquela carta para dizer para todo mundo que o homem deveria ser o senhor da casa. E agora tem uma mensagem aos homens que me ouvem nessa manhã. Recuperem o vosso senhorio em nome de Jesus. Poupem vossas esposas, que elas trabalhem menos para poder cuidar um pouquinho mais das aparências. Que elas possam ter tempo para ler, para fazer um bolo de fubá, que elas possam ter tempo para abraçar, para beijar, para tocar, para ir ao Parque Barigui num domingo de manhã com os seus filhos. Eu queria muito que nessa manhã os homens voltassem a ter noção da sua função, que não é mandar e dar ordens, mas amar, 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 a ponto de que a sua amada olhe para você e diga: eu quero metade do teu reino, e você entregue de bandeja, como Assuero fez com Esther. É interessante que Vasti foi embora e as pessoas disseram: Assuero, você precisa de uma nova rainha. Então espalharam por todo o reino que trariam moças lindíssimas de todos os lugares para que o rei pudesse escolher uma nova esposa. Ali começava o plano de Deus, porque Mardoqueu resolveu levar sua prima, que era chamada Radassa, mas ele deu um apelido de Esther, para que pudesse concorrer ao concurso de beleza. E agora eu falo para as mulheres de novo, meninas, eles ficaram 1 ano, a Bíblia diz 12 meses, Rainha Esther ficou se preparando. Creme da CRI, creme de lá, e depilação, e sobrancelha, perfil de rena, e cabelo enrolado, escova definitiva, progressiva, chapinha. Eu penso que ela passaria assim 1 mês, Lígia, numa clínica assim gostosa, para poder fazer muita coisa. E Deus foi preparando ali o coração da Rainha Esther, sabe, porque o rei conheceria todas as mulheres e escolheria uma só. Mas que coisa mais linda, saber que Deus escolheu Rainha Esther pela sua beleza, mas pela profundidade dos seus olhos e sua sabedoria. Porque eu quero dizer para você, minha querida mulher, você pode ser muito linda, mas se você não tiver profundidade, se você não tiver a sabedoria de Deus, a sua beleza pode te levar para o inferno. Para onde tem levado a nossa beleza, a nossa elegância? Para os propósitos de Deus? Será que eu e você como mulheres temos sido como a Rainha Esther, que tinha um conjunto de beleza que ninguém conseguia derrubar? Aquela mulher não era somente linda, ela não tinha o tal do corpo perfeito. As pessoas querem o corpo perfeito, mas com mente imperfeita. Então eles andam como bonecos ambulantes por aí e não conseguem fazer nada da vida. Se sentem infelizes, e quantos belos se sentem feios. E aí quantos feios se sentem belos e se dão muito bem, amém por isso? Porque você é aquilo que você pensa. Aquilo que você vê formata os seus pensamentos. Aquilo que você determina como meta para a sua vida é que torna o propósito da sua vida. Quem era a Rainha Esther? Uma judia órfã que os seus pais haviam morrido. Morava com o seu primo que ela atendia e obedecia como pai. Rainha Esther tinha princípios, Rainha Esther tinha um amor profundo ao Deus eterno. Por isso, ela estava separada, já com o propósito de Deus, para servir ao rei, amar ao rei e cumprir um propósito para a sua nação. Ela obedecia ao seu tio Mardoqueu,
E é interessante que Mardoqueu já chegou criando encrenca no palácio. Porque existia um homem chamado Amã, que quando Mardoqueu estava na frente do palácio, ele passava, todas as pessoas paravam para adorar Amã. Porque ele era um dos amigos mais íntimos ali do rei, e com esse envolvimento, esse favorecimento todo, ele conseguiu um cargo de suprema importância junto ao rei. Era o homem de confiança do rei. Tinha uma esposa faladeira, que não tinha nada de sabedoria. Toda vez que alguém pediu um conselho para aquela mulher, ela coloca aquela mulher na forca. Um dia o próprio marido chegou para ela e falou assim: eu estou preocupado com esse Mardoqueu. Eu passo, esse homem não ajoelha para mim. E chegou para Mardoqueu e afrontou Mardoqueu: por que você não ajoelha para mim se todo mundo ajoelha? Mardoqueu falou: não vou ajoelhar para você porque você é ser humano. Eu ajoelho para o Deus eterno, o Deus que criou céu, terra e mar, e para ele eu me ajoelho todos os dias. Diz que todas as pessoas ajoelhadas, só Mardoqueu de pezinho. A Amã pegou birra dele. Chegou em casa nervoso e irritado, foi conversar com a mulher sem sabedoria. A mulher deu uma ótima sugestão para ele: manda fazer uma forca de 27 metros de altura, enforca Mardoqueu na primeira oportunidade. Ele ficou pensando: mas se eu fizer isso vai chamar muita atenção. Mas já sei, eu acabo com a raça dele e sendo assim ele vai no pacote. Mas a forca já estava pronta. E foi aí que ele chegou perto ao rei com bajulação, contando para o rei todos os ganhos materiais do palácio, contando para o rei tudo que ele tinha feito, falando das benfeitorias dele. Tome cuidado com as pessoas que aparecem para você, contando as coisas que eles mesmos fazem. Isso dá uma gastura na gente, porque eu posso, porque eu consigo, porque eu realizo. Você quer que eu te diga uma coisa bem verdade? O eu não faz nada, o eu só atrapalha. Amém? Sabe o que ajuda? Tudo posso naquele que me fortalece. Encosta em Deus que você não fica frustrado. Quando você encosta em Deus, as coisas dão errado, você fala assim: Deus tem um propósito, amém. Quando as coisas dão certo, você fala: glória a Deus, Deus que fez. E você fica bem folgado, bem tranquilo. Essa coisa de nós temos que carregar as coisas sobre nós e levarmos a responsabilidade até mesmo pelos outros, de que nós somos o máximo, isso pode nos levar à forca. Mardoqueu sabia o Deus que ele tinha. E ele começou a preparar a rainha Esther, que escolhida pelo rei, pelo seu encantamento, pela sua sabedoria, porque ela sabia ler. Era interessante que ela era uma moça que gostava de ler. E naquele momento, quando a mãe e Mardoqueu começaram a se desentender, eu paro para pensar: que lição de vida tem para mim e para você aqui hoje? Para quem nós temos nos dobrado achando que essas pessoas são mais importantes que nós? Para quem nós temos nos dobrado em idolatria, sabendo que aquilo não é certo, mas para agradar os outros a gente faz? Eu estou fora disso, gente, graças a Deus, há muito tempo. Sabe por quê? Tem muito tempo que eu estudo o livro da rainha Esther. E eu sei quem é que tem aberto portas e fechado portas para mim. É o meu Senhor Deus, amém? É por isso que hoje eu já não gasto tempo correndo atrás de pessoas. É por isso que hoje eu aprendi que quando eu preciso de alguma coisa, eu preciso levar tempo em oração, ajoelhada do lado da beira da minha cama, para falar com o dono do mundo. Porque através da oração, eu aprendi com a rainha Esther, como o Cláudio colocou na minha página ontem, que a oração é a chave invisível que abre as portas visíveis, amém? Anote isso na sua agenda. É uma chave invisível que ninguém vê, mas que quando você pratica, abre portas para a sua vida. Mardoqueu, então, por não ver aquele homem de joelhos, furioso, decide criar um edito para mandar matar todos os judeus. E ele chegou a marcar o dia da festa. Ele falou: no dia 13 de Adar, em todo o reino, nós vamos exterminar todos os judeus da face da terra. Naquele momento, Mardoqueu ficou tão triste, que a Bíblia diz que ele rasgou suas vestes. Mas lá dentro do palácio estava a rainha Esther, camuflada, fingindo que não era judia. É interessante que ela não mentiu para ninguém, ela simplesmente omitiu e esperou um momento para que ela pudesse revelar sua verdadeira identidade. O seu tio disse: o seu nome é Radassa, mas você não fala para ninguém. Você está indo lá dentro com um propósito. Deus prometeu que cuidaria do nosso povo. Você fique casada com o rei, encante o rei, cante para o rei, leia para o rei e ore todos os dias, porque no momento certo eu vou te informando aos poucos como estão as coisas entre os judeus. Ele rasga suas vestes, ele chora perante Deus. E eu paro esse sermão para perguntar para você: quantas vezes você tem chorado no meio da noite, rasgado suas vestes? Quantas vezes você tem olhado para o telefone numa lista sem fim de pessoas, mas que de A a Z nenhuma delas pode te ajudar?
Rasgue as suas vestes nessa manhã, na presença do Senhor Jesus, e espere para ver o livramento que Ele te trará. Coisa mais linda é a gente ver como Deus trabalha, gente. Deus não precisa de lanterna. Deus não é o Deus de micro-ondas que faz tudo rapidinho. Deus tem tempo, muitas vezes Ele leva tempo para transformar uma vida ou uma situação, mas o mais importante é que Ele trabalha e Ele faz. Ele trabalha e Ele faz. Ufa, parece que vocês não estavam me ouvindo. Eu estou encantada com a técnica desse Deus. Esse Deus tem estratégia, Ele tem tempo, Ele tem propósito. É por isso que se eu e você não soubermos qual é o nosso propósito nesse mundo, nós vamos sempre estar azedos como um limão, frustrados, invejando os propósitos dos outros. Amã começa a odiar cada dia mais Mardoqueu e contar os dias para que o povo judeu pudesse ser exterminado da terra. Queria varrer este povo do globo para sempre e por isso anunciou e colocou assinaturas em todos os lugares. E o rei Assuero, bobão envolvido naquela história. Fico pensando que tipo de conversa e aquela lábia forte que Amã colocou no ouvido de Assuero, que ele nem percebeu que muita gente que ele amava seria morto no dia 13 de Adar. Ele concebeu então um plano tão sutil e seguro que nenhum judeu conseguiria escapar. Mardoqueu, triste, chega para a rainha Ester e diz: agora você e eu vamos começar a orar, porque nós vamos ter que fazer alguma coisa. 5 anos de casada, Ester estava, a pedido de Mardoqueu, guardando silêncio sobre sua verdadeira identidade. E eu paro para falar hoje com as minhas queridas mulheres aqui. Quanto tempo você consegue segurar um segredo? Quanto tempo alguém lhe pede para que você não fale para alguém que fulano está passando por um problema sério em sua família e você consegue conter sua língua na hora do almoço, de pelo menos não contar para ninguém? Existem momentos em nossa vida que nós precisamos trabalhar em silêncio. O silêncio é eloquência. E quantas vezes eu e você em silêncio fazemos mais do que quando falamos uma semana inteira. E é por isso que Deus ensinou a rainha Ester naquele momento fazer silêncio. Eu fico pensando que ela deve ter tido amigas no palácio. Deve ter conversado por 5 anos com pessoas que ela criou intimidade. Mas em nenhum momento nós vemos a rainha Ester se afastar num cantinho e dizer assim: eu tenho um segredo para te contar, meu nome é Radassa, não conta para ninguém. Eu costumo dizer às pessoas: você tem um segredo, quer continuar com esse segredo, não conta para ninguém. Segredo é para a gente guardar, não é para contar. E se ele é uma coisa boa, sai contando como notícia boa para todo mundo. E se é ruim, ajoelha do lado da cama e conta para Deus. Que Deus não é fofoqueiro e não vai contar para ninguém. Coisa mais bonita ver o silêncio daquela menina bonita, elegante, fazendo as unhas no palácio, tirando sua sobrancelha, passando pelos momentos de banho de mirra, os seus cremes preciosos, indo até a cozinha do palácio visitar para ver como estava o cardápio para os banquetes. E por 5 anos ela estava ali, esperando para ver o porquê Deus havia feito rainha. Talvez eu e você estejamos há 5, 10, 20, 30 anos tentando entender por que estamos num lugar que até não gostaríamos de estar. Espere para ver o que Deus vai fazer com sua vida. Você não está aí por acaso. Você não se encanta numa cama de hospital por acaso. Você não chegou até aqui por acaso. Deus tem um propósito em sua vida. Sem fofocas ou planos por trás. A rainha já sabia que Amã havia prometido exterminar o povo. E eu posso imaginar se ela não teve ódio naquele momento. Sabe por que ela não teve? Quem tem o Espírito Santo dentro de si não tem espaço para o ódio. Tem espaço para o mover de Deus e para ver os propósitos de Deus. E é por isso que a rainha Ester dava um passo de cada vez em direção ao que Deus tinha para ela. Em silêncio, ela precisava fazer alguma coisa para o seu povo. Deus ficou olhando para a rainha Ester com um sorriso muito grande no rosto, porque era uma mulher sábia. Existia outro obstáculo. Ninguém estava autorizado para chegar no rei. E se ela chegasse no rei, o rei teria que estender para ela o cetro, para dizer: venha até aqui. Ester era uma esposa submissa, valorosa, que sabia se pôr no seu lugar. Hoje eu e você como mulheres precisamos saber qual é o nosso lugar na sociedade. O nome Ester significa estrela. E por isso ela pôde brilhar por Jesus. Eu e você somos estrelas nesse mundo escuro, amém?
Nós precisamos pedir que Jesus nos ajude a brilhar nessa sociedade tão escura. Fazermos a diferença, ir aonde ninguém quer ir, fazer pelos outros aquilo que ninguém quer fazer. Eu queria muito que nessa manhã nós pudéssemos entender o chamado de Esther, o meu chamado e o seu. Ela disse a Mardoqueu e disse: meu querido primo, não sou chamada pelo rei por 30 dias. Ele persistiu dizendo que ninguém mais poderia intervir. Não imagines, Esther, ele disse a ela, que escaparás à morte. Não interessa que sejas rainha, todos os judeus morrerão, jovens, velhos e crianças. Nenhuma mulher ou criança será poupada, disse ele, porque se de todo calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, porque Deus prometeu. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal conjuntura como essa, é que foste elevada como rainha. Dá um amém para isso, por favor. Gente, que coisa mais linda. Agora era o momento da rainha Esther falar. Na nossa vida existe um momento para calar e um momento para falar. E se nós não pedirmos a Deus orientação para isso, nós vamos ser pessoas tagarelas, que falamos tanto, que falamos demais, que fazemos observações desnecessárias, e pela nossa língua vamos perder a bênção. Eu não sei se você sabe, mas aquilo que você diz, ele entra dentro de você, na sua mente, e trabalha de tal forma que isso move a sua saúde e as suas atitudes durante o dia. De outra parte, Mardoqueu estava a pensar: Deus vai salvar o povo judeu. Mardoqueu sabia que Deus queria usar a rainha Esther, mas se ela resolvesse se calar e fizesse a escolha errada, os judeus seriam salvos, porque Deus havia prometido. E eu paro para te perguntar hoje, quando as portas estão fechadas, quando você vê que não tem saída para os seus problemas e para os meus, para onde você corre? Para a desconfiança ou para a palavra de Deus? Meus queridos amigos, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela sai com suas letras de um livro precioso chamado Bíblia Sagrada para fazer funcionar a minha vida e a sua, se nós acreditarmos. As pessoas que creem na palavra de Deus e tomam posse de suas promessas são pessoas mais saudáveis, mais bonitas, mais animadas e alcançam maior sucesso. Sabe por quê? Porque elas fazem com que essa palavra seja viva. Isso não implica em viver ou morrer, porque nem sempre a nossa vida sai como nós gostaríamos, mas ela sai, isso é o mais importante, porque Deus está conosco nos momentos difíceis e nos momentos bons, e é por isso que a palavra de Deus diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mardoqueu ousou confiar num tempo onde todos se preparavam para a morte. A ofensiva de Deus estava pronta, meus queridos amigos. Ele não a executou através de uma intervenção sobrenatural. Nenhum milagre de natureza, nem tampouco um anjo lindo cortou o céu. Deus havia escolhido a rainha Esther para que pudesse usá-la como instrumento. Deus procura instrumentos hoje na Central de Curitiba. Deus procura instrumentos para quem nos ouve à distância nessa manhã. Deus ainda procura instrumentos aos quais Ele possa derramar o seu poder para fazer algo para esse mundo que chamamos de perdido e caído, mas cheio de pessoas que querem encontrar o caminho da salvação. Deus precisa de uma mulher que no meio da noite possa arrumar os seus cabelos, passar uma base no rosto, se levantar às 7 da manhã e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aonde o Senhor quer que eu vá? Com quem o Senhor quer que eu fale? Quantas almas o Senhor quer que eu salve? E agora rainha Esther se levanta e diz: agora é a hora de abrir a boca. E para uma mulher, quando alguém diz essa frase, segura. Vocês não imaginam, gente, o quanto eu consigo falar. Vocês não imaginam. Estou olhando o relógio, tenho 5 minutos para terminar, a vontade é até 2 da tarde e vai faltar horário. Você não imagina o quanto uma mulher gosta de falar. Por 5 anos ela se calou, mas agora é hora de abrir o bocão e pôr a boca no mundo. E rainha Esther tinha tudo para chegar ali, jogar toda a situação na mesa, decidir com tudo que ela sabia tudo. Mas na crise é que se revela uma pessoa. E no momento de crise, rainha Esther me surpreende. Sabe por quê? No momento de crise ela se mostrou muito equilibrada. Gente, isso não é normal. As pessoas se quebram no meio de crise, elas querem morrer, elas querem ser jogadas da ponte, elas querem se atirar na frente de carros, simplesmente porque elas se esquecem de usar a técnica mais preciosa que eu aprendi com rainha Esther: calar por um tempo, falar no tempo certo e pedir orientação a Deus.
No momento de crise, Mardoqueu chega e diz: se você quiser se calar, você se cala. É uma opção sua. Porque se você se calar, Deus vai levantar outro instrumento. Mas será que não foi por isso que Deus te fez rainha? A Esther ficou pensando: uau, eu acho que foi isso mesmo. Então agora, meu querido primo, espalhe por todo o povo que as pessoas jejuem e orem comigo por 3 dias e por 3 noites. Naquele momento, gente, as pessoas devem ter ficado, alguns até decepcionados com a rainha Esther, porque você está no meio de uma crise, você tem a faca e o queijo na mão para falar mal de alguém. Ela sabia toda a verdade sobre Amã, e ela mandou o povo jejuar e orar por 3 dias. Sabe por que a rainha Esther jejuou? Ela jejuou porque ela sabia quem ela era. Ela sabia que como mulher não tinha nada para oferecer para terminar uma crise tão grande. Ela sabia que ela era pecadora como todo mundo. Ela sabia que ela não tinha condição nenhuma de barrar aquele edito horroroso que exterminaria da face da terra o povo de Deus. Então ela jejuou para ter certeza da sua missão. Ela jejuou por orientação divina. Ela jejuou por coragem, porque ela teve medo no seu coração, mas jejuou por coragem. E ela jejuou por instrução de como agir. Eu quero nessa manhã dizer para você: você passa por problemas? Jejue e ore. Você passa por dificuldade? Jejue e ore. Você tem alguém que é seu inimigo no seu departamento de trabalho? Jejue e ore por essa pessoa. Prepare o momento de falar com as pessoas e o jeito, porque a rainha Esther levou 5 anos para abrir sua boca. E até para abrir a boca, ela montou uma estratégia perfeita. Ficou orando e pediu oração para o povo para que o rei a chamasse. De repente diz que ela se enfeita toda, faz escova no cabelo, passa o seu perfume mais cheiroso, que de quilômetros a gente sentiu o cheiro, e diz que ela atravessa assim na frente do rei, arriscando sua própria vida. Mas quem coloca os seus joelhos no chão arrisca a sua vida, porque sabe que Deus abre portas. E quando o rei olhou de longe para a rainha Esther, ele ficou tão encantado e teve saudades dela, porque há 30 dias ele estava envolvido com os business do palácio, e por isso ele não chamava sua amada. Chegou a passar pela cabeça da rainha Esther: será que ele vai me trocar de rainha? Será que ele tem outra esposa? Mas a rainha Esther ficou firme no foco do seu propósito. Jejuando e orando, ela simplesmente arrisca a sua vida, atravessando na frente do rei. E o rei, como Esther, era encantadora. Como Esther era uma mulher sábia. Como Esther não era fofoqueira. Como Esther não era uma mulher vulgar. O rei olha para Esther e fala: uau, aquela ali é a minha amada, meu Deus. Nem parece que eu fiquei sem ela 30 dias, como é que eu consegui? E ele estende o cetro para ela. E a hora que ele estende o cetro para ela, eu quero te dizer que lá no céu houve festa. Por uma mulher que teve coragem de se levantar, Tati, para defender o seu povo. São mulheres assim que o mundo precisa para salvar muita gente, inclusive os nossos filhos e as nossas famílias. Foi naquele momento que o rei olhou para Esther e ela disse: eu tenho um pedido para te fazer. E gente, mulher é tão esperta, a mulher sabe que a decisão do homem será melhor quando passa a conversa pelo estômago. E Esther preparou um banquete lindo e falou assim: eu quero que você vá num banquete comigo. E você pode convidar a Amã, pode chamar seus amigos, quem você quiser. E ela preparou o melhor banquete do mundo. E o rei chegou perto dela, sentindo o seu cheiro, querendo abraçar, beijar. Minha rainha, que saudades. 30 dias longe de você. Fala para mim o que você quer. E você pode pedir até metade do meu reino. Eu já aproveitava e punha um bilhete junto, né, gente? Eu já punha um bilhete junto. Eu vou conversar com a rainha Esther quando Jesus voltar. Porque ali eu já podia pedir um monte de coisa junto, né? Mas a sabedoria daquela mulher não perdia o foco. A gente é assim, a gente vai para a reunião de oração, a gente leva uma lista, a gente esquece que primeiro busca o reino de Deus, gente, depois tudo é acrescentado. Deus nos traz a lista dele quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar. Eu estou chegando numa fase que eu passo às vezes por tanta necessidade, que eu fico pensando assim: Senhor, será que eu peço isso? Agora eu preciso disso aqui para o recomeçar, agora eu estou precisando disso aqui. Daí eu falo assim: eu tenho que lembrar que eu tenho que pedir Espírito Santo. Quando você pede o Espírito Santo, ele traz na bagagem dele, na sacola, gente, tudo aquilo que nós precisamos. E rainha Esther sabia disso. Por isso, no primeiro banquete, eles beberam o suco de uva integral, eles comeram as nozes, as tâmaras, e o rei disse: agora você vai falar o que você quer. Ela disse: não, rei, sabe o que é? Amanhã eu falo. Mas amanhã de novo? Imagina a paciência que aquele rei teve com aquela mulher.
Porque ela olhou para ele e falou assim: amanhã vai ter outro banquete, e eu quero que você venha. E Naamã, todo cheio, orgulhoso Naamã era, que dava até dó, gente. Por isso que terminou na forca. Nem precisa dar um amém, mas ele que escolheu ir para a forca. Não foi ninguém que colocou ele na forca. É assim que acontece com as pessoas maldosas. Ninguém tem que fazer nada contra elas. Para de tentar ficar armando coisa com os outros que faz coisa ruim para você. Deixa eles irem para a forca. Eles vão sozinhos. Porque o ódio tem uma coisa interessante, que ele é mais nocivo para quem sente do que para o outro que o outro está sentindo. Às vezes nós achamos nesse mundo que é Deus que sai matando todo mundo. Eu quero te dizer que Deus é amor. Nós fazemos a nossa escolha para onde nós vamos através das escolhas e decisões que tomamos em relação aos outros. Eu faço um apelo para vocês nessa manhã que tem inimigos, e eu devo ter alguns até desconhecidos, porque ninguém é perfeito. Nós criamos inimigos até sem querer. Jejua 3 dias e ora por essa gente, porque o mal que eles jogam sobre você é o que volta para eles 3 vezes mais, com certeza. E isso não é Deus que faz, é a consequência das escolhas que nós mesmos fazemos. Estava lá a forca de 27 metros e Amã todo cheio, andando pelo palácio, falando assim: eu sou especial. Rainha Esther já deu 2 banquetes. Chegou para sua esposa em casa, a esposa até desconfiou que tinha uma coisa errada. Rainha Esther gosta tanto de mim que não imagina, amanhã eu vou jantar com o rei de novo. E saiu todo contando para todo mundo que ele era tão importante que ele comia com o rei. Naquele dia ela voltou novamente e trouxe. E ali era o momento de falar. E quando ela chega para o rei diz: eu achei graça nos seus olhos. Pede para mim o que você quer, minha rainha querida, e ainda te darei metade do meu reino. E ela diz: sabe o que é? Posso imaginar, gente, aquela meiga de perna cruzada, com uma lixa assim na mão, ó. Sabe o que é, rei? Tem um povo aí, o pessoal está querendo matar. E o rei olhava para ela e falava: irmão, você é tão linda. Deixa eu só falar primeiro, depois a gente sai, dá uma volta no jardim do palácio. Sabe o que é, rei? O homem que está conspirando contra o povo, e esse povo é o meu povo, é Amã. Gente, quando ela falou isso, ele olhou para a mãe: você está tentando destruir a minha esposa e o povo da minha esposa. E o rei fica enlouquecido. E um tempo antes, olha que fiasco que eu vou te contar. Eu achei essa parte da história o máximo. Só para você saber como a gente não tem que dar conta dos nossos inimigos. Deus é quem dá. O rei ficou sabendo, numa noite que ele perdeu o sono, pediu para alguém ler umas crônicas para eles. Descobriu que houve uma conspiração contra o rei Assuero, e ele estava em dívida com Mardoqueu, porque Mardoqueu ficava de olho em tudo que acontecia no palácio, para ver qual era o momento que Deus agiria em favor do seu povo, e ele descobriu uma conspiração contra o rei. Chegou lá, correu, chamou a rainha Esther e falou assim: prepara a vida do rei, que ele está correndo risco. Salvaram a vida do rei, aquilo ficou quieto. Você não tem que sair pedindo para os outros aí, que agradeçam a você pelas benfeitorias. É no momento certo que Deus nos recompensa da forma dele, porque é ele que abre portas. Chegou o momento, ele chamou Amã, porque ele ficou sabendo: gente, Mardoqueu foi recompensado pelo que fez? Não, ninguém fez nada por ele, nada. Esse homem salvou minha vida. Chama Amã aqui, o meu homem de confiança. Olha como foi difícil para Amã. Amã com a forca pronta para Mardoqueu. O rei pergunta para ele: se você soubesse que um homem salvou minha vida, que tivesse que dar para ele um grande agradecimento, o que você faria? Amã arrumou o terno e a gravata, que pensou que era para ele, bobão. Olhou para o rei e falou assim: você tem que fazer esse homem andar pelas ruas. Tem que conceder ali muitas honras. E sair repetindo em voz alta para todo mundo saber que ele é honrado por ti. Então agora pega o cavalo, pega as honras e honra Mardoqueu. Que fiasco, gente. O homem tinha ódio de Mardoqueu, mas ele precisou, a mando do rei, homenagear Mardoqueu. Sabe como é que termina essa história? De uma forma muito maravilhosa. Aquela forca que aquele homem Amã havia preparado para Mardoqueu ficou para ele. E não foi ninguém que enforcou a ele confeccionou a forca. Tudo aquilo que nós desejamos para os outros vai nos voltar numa proporção muito grande. Quer seja a forca que queremos dos nossos inimigos. E é por isso que eu te digo: faz uma listinha de quem você não gosta e começa a jejuar e orar 3 dias por essas pessoas. Dá que em algum momento essas pessoas se tornem seus amigos. Eu passei por um momento muito triste uma vez numa igreja que eu fui pregar. Numa igreja tamanho médio. E existia um homem sentado assim no meio, que quando eu ia pregar ele fazia assim para mim.
E eu pensei, deve ser tique nervoso, eu não vou me concentrar nesse rosto, eu vou olhar para outros. Na saída, esse homem me esperou, a igreja esvaziou, ele me pegou na entrada assim da igreja, e ele colocou a mão no meu ombro e falou assim, preciso falar com você sozinha. Aí eu falei assim para ele, mas seria bom a gente falar assim ali na porta da igreja, porque já fiquei com medo, né? A gente falar ali na porta da igreja, porque aqui já, os diáconos já vão fechar, então a gente conversa aqui. E ele falou assim, você finja que o que eu estou te falando é coisa boa. Põe esse sorrisão de pregador aí no rosto, que eu tenho uma coisa horrível para te falar. Você sabia que você vai morrer? Aí eu falei para ele, um dia, né? Só não tem data ainda, mas todos nós vamos, né? Essa é a certeza que nós temos. Aí ele falou assim, não, vai morrer porque eu vou te matar. Aí eu falei assim para ele, você está armado agora? Eu com a Bíblia na mão tremendo, né? Ele falou assim, não. Mas é assim, enquanto você pregava, eu imaginava como eu vou te matar. Eu vou apertar o teu pescoço, começar aos poucos, lentamente. E eu quero ver sua língua voar para fora. E eu quero ver a pregadora esticada no chão, sem vida nenhuma, para nunca mais você subir no púlpito para fazer essa palhaçada que você faz. Eu te odeio. Já tem tempo que eu estou acompanhando o teu ministério. Eu vim nessa igreja hoje para tirar a tua vida. Eu aprendi com a minha mãe, quando alguém diz que vai tirar a vida da gente, a gente fala para Deus, se o Senhor autoriza. E com as lágrimas caindo dos olhos, eu trêmula, aquele homem enorme na minha frente. Eu falei para ele, antes da morte nós podemos orar? Ele disse, orar para quê? Eu falei, porque eu vou para o céu, mas você fica. Quem mata fica. Você está tirando a vida de uma serva de Deus. E por quê, moço? Eu não te conheço, eu nunca te vi. Eu vejo nos seus olhos muita dor. Mas vamos fazer o seguinte, essa chacina que o senhor vai fazer aqui agora, ou vai ter um dia aí, só para eu ficar sabendo? Aí ele falou assim, não, eu venho de surpresa, mas eu venho. Você tem ainda uma semana de oração, sobe lá e vai pregando, até o dia que eu disser que não vai pregar mais. E ele terminou, eu fechei meus olhos, fiz uma oração em pensamento assim, Senhor, eu estou com muito medo. Mas quem é esse homem? Da onde ele veio, Senhor? Para onde ele vai? E ele saiu correndo pela rua. Nisso, pensa com a pressão, subiu e desceu, eu sei para que lado foi. As pernas amoleceram e eu não saía do lugar. Naquela ocasião eu era casada, o Fábio chegou, você está pálida. Eu falei, aqui eu tenho um dia aí para morrer, um homem falou que vai me matar. Você imagina, eu vou estar aqui para te proteger. Eu falei, imagina, você não estava na hora que eu me ameaçou, eu estava aqui sozinha. Eu falei, mas eu estava ali atendendo o pessoal na saída para te ajudar. Eu falei, mas não tinha um diácono aqui. E eu não volto amanhã para pregar, eu vou fugir daqui. Pregadora fraca, medrosa, coitada. Esqueceu o tamanho do Deus que tinha. Fui para casa, orei. Dia seguinte, falei, sabe uma coisa? Lembrei da rainha Esther. Ela falou assim, se eu tiver que morrer, eu morro pelo meu povo, eu pereço. Mas se Deus quiser mudar as coisas, é com Ele. E eu fui pregar no dia seguinte. O homem não apareceu. Segundo dia ele não apareceu. Terceiro dia o homem estava lá. E a hora que ele chegou, ele olhou para mim na porta e falou assim, eu não sei o que aconteceu comigo, sabe? Toda vez que eu entrava na igreja, eu olhava para você, eu sabia que eu tinha que te matar, mas hoje eu voltei aqui para te dizer que você não vai morrer. Eu falei, que bom. Que bom, moço, tão feliz. E ele olhou para mim e falou assim, você me dá um abraço? Porque assim, a semana inteira eu preparei tua morte. Eu vim para te pedir perdão, porque atrás de você tem uma luz muito grande. Me fala o que tem nos seus olhos. Eu falei, menino, tinha medo. Tinha medo dos meus olhos. Quer saber o que tem aqui dentro? Uma mulher quebrada, fraca, com as pernas tremendo. Mas agora eu vou te dizer, da onde é que veio essa luz que você viu? Essa luz se chama Miguel. Ele é meu anjo de batalha, Jesus Cristo. Que a gente conhece bem de perto quando a gente passa pela dor. Aquele homem foi para os estudos bíblicos. Aquele homem se converteu. E a gente não tem nem contato mais hoje. Mas eu sei quem estava nele, naquele dia, tentando me intimidar a subir num púlpito, para fazer o trabalho que eu faço hoje, que não é para mim, nem meu, mas pertence ao Senhor Jesus. Porque quem sabe,
Não foi por esta razão que Deus me colocou em Curitiba? Quem sabe não foi por esta razão que Deus colocou você sentado nesse banco hoje, se sentindo tão desanimado, desacorçoado, porque parece que as coisas não estão dando certo? O dia da tristeza, o 13 de Adar, que a Amã havia escolhido para o povo, se tornou o dia da alegria. Você sabia que Deus pode transformar a tristeza em alegria? Que Deus pode transformar a maldição em bênção? Dá um amém por isso. Você sabia que Deus pode transformar a doença em saúde? Você sabia que Deus pode transformar a solidão em companhia? Você sabia que Deus pode transformar todas as coisas ruins em coisas boas? Mas o dia que eu e você pararmos de olhar para o dia 13 de Adar, as pessoas pararam de olhar para o dia 13 de Adar e elas olharam para Deus, para o livramento que Deus havia prometido para os judeus. Gente, Deus tem prometido tantas coisas para mim e para você na Bíblia, mas a gente parou de estudar a Bíblia. Há muito tempo que a gente lê Salmo 91, Salmo 23. Não que eles não sejam bons, mas a gente não vai sobreviver ao que está para vir nesse mundo, a gente aparecendo na igreja só no sábado de manhã. Nós não vamos sobreviver aos embates da vida lendo o Salmo 23 uma vez por dia, dizendo que está bom, que valeu. Só um povo que jejua 3 dias e 3 noites, que busca a vontade de Deus, que não fala mal dos outros pelas costas, que não faz armação para os seus inimigos. Só um povo que conhece Jesus na intimidade vai sobreviver aos embates que nós estamos passando. O dia da alegria se tornou o dia da comemoração, o dia que era para ser a festa triste. E é por isso que hoje os judeus comemoram a festa do Purim, que foi instituída nessa época, onde até hoje, no mundo todo, o mundo judeu lembra do livramento que veio ao povo de Deus através da rainha Esther. 30 anos mais tarde, Neemias edificaria os muros de Jerusalém. Sem a rainha Esther isso não seria possível. É difícil imaginar o curso da história sem a rainha Esther. E aqui eu paro para te dizer nessa manhã que há alguém que luta por mim e por você. Alguém, Aline, que quando as coisas ficam difíceis, como naquela madrugada, diz para você: vem para a igreja sábado de manhã, conhecer uma pregadora de 1,53 m e dizer que esse lugar é teu, que tem vida para você, não do outro lado como as pessoas pensam, mas aqui, ó, desse lado com a gente, que vale a pena a gente recomeçar e ter tudo de novo, e saber que Deus ama muito a gente, e que a gente é uma rainha Esther, viu, amiga? Vale a pena a gente lutar pelo Senhor e pelos outros, porque há alguém, porque quando as portas se fecham, Deus vai escancar as portas para mim e para você. E hoje eu termino o sermão das portas dizendo que a porta hoje está aberta. Quem arrisca levantar e entrar? Quem nessa manhã gostaria de abrir as portas do seu coração para Deus, mas tomar a atitude de se levantar e atravessar as portas da oração? Quem hoje ousa ser diferente, ao invés de preparar forcas para os outros e confiar tanto na justiça humana, confiar na justiça divina? O Senhor Deus nos restitui, Ele nos protege, Ele nos restaura, Ele nos ampara nos momentos difíceis, porque há alguém. Eu queria que enquanto a Pamela canta sobre esse alguém, para que você ouça um pouquinho mais da intimidade, você pense em como está a sua vida. E se existe alguém que me ouve à distância ou de perto, que tem medo do dia 13 de Adar, que talvez seja o dia para o seu desemprego, o dia que os médicos disseram que vai ser a sua morte, o dia que vai ter dificuldade na sua vida, transforme esse dia num dia de alegria. Eu tenho 2 apelos nessa manhã para finalizar. Primeiro, para o meu povo de fé, que somos eu e você, para que a gente se una em amor, para que não falte o amor, porque a Bíblia diz: amai-vos uns aos outros. A Bíblia não diz detonai-vos uns aos outros. A Bíblia diz para a gente se apoiar em amor naquilo que a gente puder, e o que a gente não puder, Deus vai fazer pela gente. E eu quero perguntar se nessa manhã existe alguém que precisa de alguém desesperadamente na sua vida. Eu te sugiro que você venha até a frente, para eu te apresentar esse alguém através de um estudo da Palavra de Deus com a minha querida e amada amiga Rita. Eu quero que nessa manhã você descubra qual é o propósito de Deus para a sua vida. E eu quero que você diga assim: Senhor, eis-me aqui. Eu chamo aqui nessa manhã as minhas amigas Rainha Esther,
Você é um mistério, menina. Como é que está a tua aparência? Quanto tempo faz que você não lava esse cabelo? Quanto tempo faz que você não passa um desodorante mais cheiroso? Quanto tempo faz que você não se cuida para o Rei Jesus, porque você é a rainha Esther? Nessa manhã Deus tem bênção para a gente. Deus tem uma porta aberta, a porta da salvação, que nos foi outorgada através do sacrifício vivo de Cristo Jesus na cruz. Me apaixono cada dia mais pela pessoa de Jesus. Ele é meu irmão, Ele é meu pai, Ele é o meu esposo, Ele é o meu melhor amigo, Ele é o meu conselheiro, Ele é o meu príncipe da paz, Ele é o meu pai da eternidade, Ele é Jeová Jiré, Ele é o grande eu sou, Ele é a porta aberta, Ele é o dono das minhas finanças, Ele é aquela pessoa que tem me sustentado de pé, para que eu possa ser aos outros uma bênção. Desculpa, sabe, se algum dia eu não fui bênção para você. São tantos que escrevem na página, não dou conta de responder. Mas eu queria tanto poder entrar na tua casa, te contar o que Deus tem feito na minha vida, gente. Aqui em púlpito não dá, o tempo é pouco. Deus tem feito tantas coisas maravilhosas por mim. Deus tem cuidado de mim e do meu filho de uma forma tão fantástica. É por isso que nós estamos aqui hoje. Agora você quer sair daqui com a melhor notícia do mundo? Saber que Silvana, esse Deus cuida de você. Ele é o teu amigo. Você pode levar ele para casa hoje, passar tempo com ele, porque a porta está aberta. Quem vem entrar? Você já não pode ver por detrás dessas lágrimas. Se você já perdeu a fé e o que tem já não satisfaz alguém bem aí, muito mais poderoso, alguém a ouvir antes mesmo de uma oração, quando tudo desabar e o medo o encontrar alguém, quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, alguém que conhece bem cada noite que encontra sós, alguém que está aí e te ouve onde você está. Ele tem muito mais, suficiente pra quem já perdeu. Ele tem muito mais, muito antes de um pedido teu. Quando tudo desabar e o medo encontrar alguém,
que a gente tem na vida é a sensação de pertencer, não é? A gente quer pertencer a alguém, a algum lugar. Não sei se eu tenho isso porque eu passei muita luta na vida e eu tô sempre assim, querendo pertencer. E com essa música linda eu descobri a quem eu pertenço. A alguém. Esse alguém é Cristo. Você não está sozinho nesse mundo, abandonado, às traças. Como muitos te disseram, isso é mentira de Satanás, não acredita nisso não. A porta está aberta. E eu te convido nessa semana a jejuar comigo na quarta-feira. Quarta-feira é o nosso dia de jejum escolhido por Deus. E se você quiser se unir a mim, quarta-feira nós vamos ver poder na nossa vida. Porque o que traz poder não são as pessoas, é o jejum e a oração. E nessa semana, mais imigrantes terão comida para comer, porque nós vamos ajoelhar e orar. Quem sabe o seu bebezinho, amiga, já vai crescer lá no céu, que coisa mais linda, parabéns. Deus honrou tua casa aí com um varão lindo que está chegando, meu irmão, para você saber que essa igreja é o lugar de vocês dois. Fecha o seu olho. Eu quero te colocar na presença de Deus com toda humildade, para você sentir aquecido o teu coração. Poderoso e grande Deus, obrigada porque o Senhor existe. Obrigada porque dia 13 de Adar se tornou o dia do Purim, o dia da festa judaica, onde lembramos que o instrumento mais poderoso para libertar uma nação inteira não foram tanques de guerra. O Senhor não escolheu exércitos fardados, o Senhor escolheu uma mulher sábia. Eu te coloco, Senhor, todas as mulheres da minha igreja e as que não são da minha igreja, que me ouvem à distância, em suas mãos, para que elas fechem a boca e bebam água no momento de não falar, e para que elas falem no momento certo. Pelo teu poder nos abençoe neste dia, que até que o Senhor venha nos buscar, possamos ter a certeza que somos tuas estrelas para brilhar para os outros nesse mundo, e que há um propósito na vida de cada um de nós. Certos de que fomos ouvidos e atendidos, te agradecemos não porque mereçamos, mas no doce e sagrado nome de Jesus, o nosso alguém. Amém.